Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje vamos conversar com o gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA, engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker. Bom dia, Jones. Bom dia, Elpidio. Bom dia a todos os associados e também clientes da FUBRA. Hoje vamos falar sobre soja, essa importante leguminosa para a produção de azeite e também biodiesel. Uma fonte de proteína para consumo industrializado, assim como para a produção de carne. De fato, a soja ela ganhou uma expressão muito significativa a partir da década de 70. Nós avançamos com o melhoramento genético, principalmente na questão da evolução das algumas cultivares, e a partir da década de 2000 a gente teve a presença aí da transgenia sendo uma oportunidade de trazer uma produtividade muito mais presente e muito mais expressiva nas lavouras. O que também facilitou foi a questão da aplicação do próprio glifosato, né? Então, hoje as cultivares elas também têm adventos biotecnológicos. A gente tem sojas que toleram a questão do controle de lagartas. Temos também uma arquitetura de planta que mudou. Antigamente nós tínhamos cultivares de porte controlado, de crescimento determinado. E grande parte hoje é de ciclo indeterminado com características, né, de uma maior produção de um terço inferior a médio. Então a característica como um todo mudou. Mas também, ao momento que a gente acabou trazendo esse conceito de melhoramento de produtividade, a gente abriu mão de alguns precedentes e resistências, né, da própria soja como um todo. Uma soja que tem menos folha, que tem maior concentração principalmente de raízes como um todo, né? Porém, ela tem uma deficiência de deslocamento dessas raízes em profundidade. Então, são pontos negativos que o produtor também tem que levar em consideração em relação a todo. Tu falou, né, eu pedi em relação à proteína da soja. A gente no passado tinha muito mais proteína, porque as produtividades também eram mais baixas. Hoje a grande dificuldade do Brasil é conseguir ter uma quantidade, principalmente de proteína um pouco mais significativa e também óleo, o que praticamente é manejo. Então, uma nutrição bem equilibrada, a utilização principalmente do molibdênio, dá uma característica principalmente de maior nutrição, o que acarreta principalmente um teor maior de proteína e também óleo dentro da própria soja como um todo. Mas soja é versátil. Ela se encaixa em todos os preceitos aí, não só da agricultura alimentar, da agricultura como um todo servindo o objetivo alimentar, né? Não só de humanos, mas também de animais, e também vai desde hoje copos que têm vida durável um pouco mais curta. Então, tudo vem da soja. E não é à toa, né, que a gente vem avançando muito com essa questão de buscar produtos à base de soja. Não é à toa que hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de soja aí, do planeta. A pesquisa na cultura da soja é de extrema importância para a avaliação de ferramentas de manejo nas doenças e pragas. Qual o resultado que o departamento vem obtendo nesse programa? O departamento nosso da FUBRA, ele é um departamento criado recentemente, a partir de março de 2024. E o objetivo principal é gerar pesquisa interna para fazer com que o nosso consultor, que vai junto ao agricultor, consiga trazer uma informação mais precisa, de uma informação, de um resultado obtido dentro do nosso setor. Isso que é muito importante. Até o momento a gente vem trabalhamos a cultura do trigo, tivemos bons resultados em relação à observância de alguns manejos em termos de doença, mas também a questão da soja agora, a gente já vem percebendo alguns gaps de manejos de fungicidas, principalmente na questão do controle de doenças, muito significativo. E outro ponto que é importante destacar, o crescimento dos produtos biológicos, bioinsumos. A gente tem um trabalho desenvolvido em casa de vegetação
que visa principalmente observar desenvolvimento de raiz, desenvolvimento de parte aérea. Ali nós temos produtos químicos que são utilizados não só no controle de doenças radiculares, doenças de solo, como chamam, associados a produtos biológicos, principalmente cepas à base de bacilos. O que nós tivemos a percepção em termos de desenvolvimento radicular, a presença principalmente de Bradyrhizobia, que é o tipo de bactéria presente na raiz da soja, que tem a capacidade de retirar o nitrogênio da atmosfera, né? Existe essa simbiose entre as duas partes, que faz a inclusão principalmente de nitrogênio dentro do sistema. Então, a gente vem percebendo uma caracterização muito importante no uso dos bioinsumos. Eles são produtos que incrementam bastante e a gente vem trazendo isso para o nosso consultor, vai replicar para todo associado, para todo nosso cliente que nos escuta, para que a gente também transmita a rentabilidade associada à sustentabilidade como um todo. Eu acho que isso que é importante, é trazer uma informação direta do que a gente está desenvolvendo com uma prática de campo. A condição climática está sendo favorável a qual a doença na soja? Bem, a gente não tem visto a presença significativa de ferrugem asiáticas, né, nos 3 estados do sul. A gente viu a presença mais massiva de ferrugem ocorrendo principalmente ao norte do Paraná. Ali a gente teve sim uma incidência um pouco mais severa, mas a condição do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ela não nos propôs como chamam, uma epidemia de ferrugem como um todo, como a gente teve na última safra. Está bem menos a pressão em relação à ferrugem asiática, que é uma das principais doenças hoje que atacam a cultura. Isso aqui é importante destacar. Mas vem crescendo também a questão, principalmente em anos chuvosos, solos também compactados, com a questão propriamente da umidade, que é uma doença que acontece principalmente na base do tronco da soja, né? E aí a questão do cancro, né? Que é o quebramento da haste, né, principalmente, a diaporte, como chamam, né, que é o nome do problema como um todo científico, e que gera grandes impactos. Então, qualquer vento que acaba ocorrendo, acaba quebrando. Isso é muito característico, principalmente no melhoramento genético. Então, ao longo desses anos aí, a gente vem selecionando materiais, tudo de uma mesma linhagem, que hoje representa aí, essa mesma linhagem representa talvez 60%, 70%, estou estimando, né, em relação ao mercado. Então, existem muitas coisas ainda a ser descobertas em relação a essa doença, mas hoje a presença, principalmente, que a gente vem observando. Bastante oídio nas lavouras, bastante mesmo. A gente vem percebendo que o produtor atrasou as aplicações de fungicida de manejo em decorrência da estiagem, em decorrência da condição climática desfavorável. Então, quem passou um pouco mais de 15 dias aí vem observando um aumento severo, principalmente do aumento do oídio. E fiquem atentos, né? Principalmente no monitoramento das áreas, para que a gente não tenha aí o avanço dessa doença, porque é uma doença que realmente tem uma desfolha significativa em termos de área foliar. As pragas que mais são presentes na lavoura de soja? No momento seco, né, Alpide, a gente vem percebendo a presença massiva de ácaros e tripes. Em alguns locais específicos, onde o agricultor não fez o manejo, principalmente pensando em controle de percevejos, e aí não vou destacar todas as espécies presentes na soja, a dificuldade principalmente de conseguir chegar com um inseticida químico ou biológico na parte inferior. Isso que é a grande dificuldade. Então, aquele agricultor que não fez um manejo, talvez assim, para tentar diminuir a população de percevejos mais velhos, né, está sofrendo um pouco mais, principalmente com ninfas agora. E isso é problemático porque essa ninfa, muitas vezes, o hábito alimentar dela é num terço inferior, o que faz com que principalmente a gente tenha aí uma dificuldade em relação a controle. Então é muito importante trabalhar com produtos muitas vezes de contato, daqui a pouco associar um produto biológico junto, porque ajudam bastante na questão do residual. E sempre, né, quando associar um produto biológico, utilizar ele nas melhores condições de aplicação. Então, temperatura mais baixa, umidade relativa um pouco maior, para que eu tenha o favorecimento desses fungos e também bactérias, principalmente na colonização do inseto praga. As aplicações de fungicidas têm causado efeito fitotóxico. Muitos dias de calor com baixa umidade relativa do ar
tem prejudicado o manejo? Isso é uma das reclamações por parte de alguns agricultores que praticamente em algumas localidades aqui, né, nos 3 estados, já vem colhendo e veio percebendo isso, né, que a desfolha acontece com mais facilidade onde os manejos são feitos de forma inadequada. A gente não quer aqui montar receitas próprias, feitas de aplicações de determinados fungicidas. A gente não quer trazer isso, a gente quer trazer uma ação personalizada, onde a gente, junto com o agricultor, entenda como está a condição climática, como está sendo feito, como foi feita a abertura dos tratamentos no controle de doenças, e em cima disso montando uma adaptação pensando na realidade do agricultor. Hoje a gente pode distribuir o efeito fitotóxico em 3 grupos de produtos, né? Primeiro, a questão dos triazóis quentes. Aí a gente tem os proticonazol e os tebuconazólios, que são triazóis que agridem a parede celular, mas que são fundamentais, principalmente no controle de ferrugem, que são produtos muito específicos nesse controle. A gente tem as morfolinas, que elas são também tem um efeito eradicante também sobre esporos de ferrugem asiática, e também tem uma ação muito interessante sobre o oídio. E tem os triazóis frios, que tem menos efeito fitotóxico e que, associado muitas vezes a um protetor, entrega um bom resultado. Então, na maioria das vezes, se eu estou numa situação de um ano mais seco, o ideal seria a gente fazer a utilização principalmente de um produto triazol quente no primeiro momento, e depois, quando as condições climáticas extremas ocorrerem e a soja estiver num desenvolvimento a partir dos seus 70, 80 dias para frente, diminuir a intensidade do uso desses triazóis quentes, porque é muito importante diminuir fito. A gente precisa levar a nossa lavoura com maior quantidade de folha até a colheita como um todo, né, para que a gente tenha uma maximização, principalmente da questão da energia para dentro do grão. Esta aplicação com efeito de agressão na planta gera perda na produção da soja? É isso que eu vinha falando, né, Opídio, sobre a questão que envolve necessariamente a parte de dreno, a fonte de dreno. A gente precisa uma maior quantidade de energia que vem da folha, que vai para o pecíolo e que abastece principalmente a vagem. Então, uma planta que tem mais folha vai ter uma tendência de uma maior quantidade de energia sendo deslocada para o grão, e em decorrência disso a gente vai ter maior peso como um todo. Então, o produtor fique atento. Acho que manejos seletivos numa situação de estiagem, ela necessita principalmente de um modelo diferente, até porque a gente não tem uma pressão tão grande. A gente vai perceber uma maior pressão de ferrugem agora, a partir da primeira quinzena de fevereiro em diante, onde os dias vão ficar muito mais curtos e a gente vai ter maior presença de período de molhamento, o que vai avançar sim a ferrugem como um todo, né? Aí muda o cenário. Então, voltamos novamente para a parte da orientação técnica, que o nosso consultor faz muito bem. As ferramentas de biocontrole estão em pauta, tanto que o governo tem planos de avanço nestes produtos. Isso porque grande parte dos registros deles são para alvos biológicos. Quais os resultados que o nosso setor já tem nesta linha? Aqui a gente está trabalhando também com os produtos que têm na sua composição solubilização de nutrientes, aí envolve fósforo e outros nutrientes. São gêneros de bacilos e bactérias presentes em alguns biocontroles que fazem principalmente com que a gente tenha uma maior absorção de nutrientes. Só que não adianta a gente utilizar produtos biológicos pensando nessa linha de solubilização de nutrientes se a gente não pensa em calcário, por exemplo, fazer uma boa correção nesse sentido. Então é muito importante, né? Começa fazendo o básico, bem feito, porque o biológico é o complemento. Não achem que o biológico vai resolver a vida de vocês, produtores. É importante a gente colonizar o ambiente. Então, utilizar o produto, ter a capacidade de mensurar principalmente a evolução do aumento de bactérias e fungos dentro desse ambiente, melhorar a característica biológica do solo, para gradativamente, ao longo dos anos, eu colher esse benefício. O governo vem trabalhando sim com essa metodologia de estreitar um pouco mais o efeito biológico como um todo, né? Porque ele entende de que os alvos biológicos eles fazem parte de um processo de controle. Então hoje a gente tem vários produtos registrados para antracnose, para principalmente Fusarium, Rhizoctonia, e isso vai ajudar muito principalmente na facilidade de comercialização desses produtos. Obrigado, Jones, por sempre estar atento às demandas dos produtores rurais
trazendo informações importantes. Um bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui também falando um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só no nosso departamento técnico, mas também as ferramentas que o produtor pode utilizar. E a gente fica aberto e convida cada agricultor, associado nosso da FUBRA, que procure um consultor técnico e que, enfim, tire as suas dúvidas. A gente está sempre aberto para trazer inovação e tecnologia para que o produtor produza mais, sempre com sustentabilidade dentro do nosso negócio. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.